Olá, aqui é o Rangel Lerbach e eu quero te parabenizar por ter chegado ao terceiro dia do treinamento Acabe com a Ansiedade em 7 dias. Hoje eu vou te falar sobre uma ferramenta que me ajudou muito a controlar a minha ansiedade quando eu passei por um momento de crise e utilizo até hoje devido aos seus grandes benefícios. Confesso que antes de estudar sobre essa ferramenta eu tinha muitos preconceitos a respeito e que ainda bem que eu superei. E hoje eu vou te ensinar sobre a meditação. Assim como eu, você vai se surpreender com a facilidade e o poder dessa ferramenta. Quero te falar também que eu estou muito comprometido e engajado para que você consiga o seu resultado. Eu estou realmente desejoso que você, ao final desse curso, dê seu depoimento falando como ele foi útil e trouxe resultados altamente positivos na sua carreira profissional e na sua vida pessoal. Aproveite os ensinamentos de hoje, te desejo sucesso nos seus desafios, um forte abraço e que Deus te abençoe. Você acorda de manhã, sai para trabalhar, relaciona-se o dia inteiro com outras pessoas, volta para casa no final da tarde, convive com a sua família por algumas horas e vai dormir. Esse roteiro básico de uma pessoa normal é chamado de vida. Porém, percebemos que estamos o tempo todo com a atenção focada no exterior, nos outros e naquilo que acontece fora de nós. Só voltamos a atenção para nós mesmos quando conferimos o rendimento de nossos investimentos para verificar se poderemos fazer aquela viagem tão sonhada ou quando sentimos um desconforto de uma refeição feita às pressas e mal digerida. Muitos de nós reclamam da falta de tempo e de significado da própria vida, pois ela não deveria ser somente trabalhar, conviver com os outros, comer e dormir. Existe ausência de convivência consigo mesmo. Relacionar-se internamente e entender como funcionam lá dentro, por que reagimos de determinada maneira, por que nos sentimos tristes ou alegres, são coisas fundamentais para as quais não reservamos nenhum tempo em nossa vida. Nós conhecemos o mundo externo de sensações e ações, mas do nosso mundo interior de pensamentos e sentimentos conhecemos muito pouco. A meditação é um instrumento usado para te conduzir à autoconsciência. Vários tipos de meditação têm sido cientificamente estudados nos últimos anos pelas melhores universidades do mundo. Os resultados mostram que a meditação pode deixar as pessoas mais felizes, saudáveis, inteligentes, bem-sucedidas e conectadas consigo mesmas. A meditação é uma prática que pode ser feita por qualquer pessoa, independente do seu nível de conhecimento, religião ou recursos. Para desfazer algumas confusões clássicas, vou te dar alguns exemplos do que não é meditação. Uma coisa sisuda e triste. Quando falamos em meditar, geralmente logo se imagina alguém muito sério, sisudo, sentado com as pernas cruzadas, com as mãos sobre os joelhos e os dedos formando círculos. E frequentemente repetindo sons que ninguém consegue entender. De início, costuma-se imaginar algo triste e monótono praticado por pessoas um tanto quanto alienadas, quando no meio malucas. E mais além de muitos construírem tal impressão, a maior parte das pessoas sequer consegue se imaginar praticando algum tipo de meditação. Na verdade, essa é uma falsa ideia, uma impressão distorcida, em parte até mesmo por culpa de alguns meditadores do passado. Para meditar não é preciso ficar triste nem de cara feia, ao contrário, pode ser um momento de grande alegria. E quando ficar parado, trata-se de algo que se aprende gradativamente, nem sempre é necessário começar assim. Além disso, não se deve confundir tranquilidade com tristeza. Isso seria como a atitude da criança que vê o pai cochilando gostosamente em uma rede após um almoço agradável na varanda de uma casa à beira da praia e julga que tal atitude como uma coisa muito chata, parada e triste da qual ela não consegue entender como alguém pode gostar. Outra coisa que meditação não é, uma religião. As religiões orientais frequentemente sugerem técnicas meditativas aos seus seguidores e isso acabou provocando um desvio de interpretação no qual se imagina que a meditação e religião do Oriente são a mesma coisa. As técnicas meditativas não pertencem a esta ou aquela cultura ou a esta ou aquela religião, embora possam ser disseminadas a partir de alguns desses focos. Na verdade, mesmo em outras comunidades muito antigas já se conheciam técnicas meditativas como entre os índios americanos e os esquimós. O que ocorre e frequentemente causa muita confusão é que algumas técnicas foram criadas sobre os princípios de alguma tradição religiosa, que precisam ser explicadas no momento de ensiná-las. Vamos supor que você esteja
em um curso de canto gregoriano, por exemplo, e a peça vai ser ensinada hoje, tenha como base o amor de Maria pelo menino Jesus. O professor, para explicar a interpretação que deverá ser dada pelo coro, terá de inserir todo o contexto em que a peça foi criada. Por isso, começa a relatar como o autor se inspirou na amorosidade da Virgem Maria. Se alguém entrasse na sala de canto, nesse momento, pensaria tratar-se de uma aula de religião, porque a conversa poderia lembrar um sermão de igreja. Porém, nesse exemplo, tanto o professor quanto os alunos podem ser até mesmo ateus, pois a aprendizagem da técnica não exige que se incorpore à crença religiosa. Para meditar, não é preciso pertencer a nenhuma religião específica, não é preciso deixar de pertencer a nenhuma religião, não é preciso ter religião e não é preciso sequer acreditar em Deus. Outra coisa que meditação não é, uma filosofia. Várias culturas já foram berço de técnicas meditativas. Mesmo em tribos africanas, entre cristãos da antiguidade, já foram detectadas práticas de meditação. Por isso, para aprender a meditar, não é preciso preocupar-se em aprender princípios filosóficos desta ou daquela cultura. Os orientais, por muito tempo, pecaram por se comportarem voltados para si, evitando o contato e o toque e a exposição dos sentimentos. Enquanto isso, os ocidentais tendem a comportar-se voltados apenas para o exterior, para as relações sociais e para a exposição de ideias e sentimentos, evitando parar e olhar para dentro de si. O equilíbrio não é ocidental ou oriental, e se buscarmos por meio da meditação, devemos fazê-lo independente de valores culturais. Um meditador não é um versado nisto ou naquilo, mas alguém que deseja viver a agradável aventura de vivenciar as técnicas meditativas sem perder a capacidade de se relacionar. Outra coisa que meditação não é, uma prática que exige mudanças. Nada é exigido de quem deseja aprender a meditar. Não é necessário adotar uma religião nem aprender uma filosofia. Não é preciso ser esotérico, gostar de incensos ou roupas indianas. Não é preciso tornar-se sisudo, mudar a postura social, nem deixar de sair à noite. Não é preciso deixar de beber, fumar, fazer sexo, nem comer carne. Caso ocorra alguma mudança, ela deverá acontecer de dentro para fora e será tão espontânea, tão natural que não causará nenhuma sensação opressora em você. Antes de entrar no mundo da meditação, observe essas recomendações gerais. Seja paciente durante a sua jornada. Você deve ser gentil consigo mesmo durante a meditação. Até mesmo a mente de meditadores mais avançada às vezes perdem o foco. Se você possui uma mente que se distrai facilmente, lembre-se de calmamente trazer de volta a sua atenção para o momento. Tente meditar durante esses horários recomendados. Logo pela manhã, sempre que você se sentir estressado, no início da tarde ou logo após o trabalho. Sugiro não meditar antes de ir dormir. Uma sessão de meditação tende a deixá-lo em alerta e com muita energia, dificultando que adormeça rapidamente. Sessão de meditação de 5 a 10 minutos é geralmente tempo suficiente para iniciantes. Depois de se acostumar a meditar, você pode gradualmente aumentar os períodos de tempo para 20, 30 minutos ou mais. Os seres humanos são criaturas de hábitos, portanto, tente estabelecer uma rotina para a sua prática de meditação para que se torne algo natural dentro da sua programação diária. Você logo descobrirá que a meditação pode se tornar menos uma responsabilidade e mais um hábito, tão normal quanto escovar os dentes. Existem várias técnicas de meditação e a proposta desse treinamento é te ensinar o básico para você iniciar a prática de meditação hoje. Então, primeiro passo, encontre um lugar tranquilo para praticar. Para iniciar a meditação, comece em um espaço tranquilo, longe de ruído, livre de distrações e de quaisquer perturbações, tais como telefone, despertador ou televisão. Meditar sempre no mesmo local fará com que se acostume e se torne parte da rotina. Escolha um local calmo, um lugar que você se associe com sentimentos de calma, paz e tranquilidade. Um local adequado é fundamental para o sucesso. Com o tempo, você pode conseguir desenvolver a habilidade de meditar em lugares mais movimentados e agitados. Não é o ideal, mas a meditação pode tornar-se uma ferramenta valiosa na hora de lidar com situações tensas e estressantes. Segundo passo, decida como e onde se sentar. Para sentar-se durante a meditação, pode ser usada uma cadeira ou no chão. A chave para tomar essa decisão é encontrar uma posição que se sente com o pescoço e as costas relativamente retas. O principal não é manter a coluna rígida na posição vertical, mas impedir que se descuide demais da posição durante a meditação.
Para começar, meditar com os olhos fechados podem ajudar a eliminar certas distrações e permitir o aumento da função cognitiva. Conforme for ganhando experiência, manter os olhos fechados se torna algo desnecessário. Algumas pessoas apoiam a prática com os olhos abertos. Determine o que funciona melhor para você e pratique dessa forma. Terceiro passo: exercícios de respiração. Preste atenção a cada respiração e observe conscientemente. Inspire e expire profundamente. Preste atenção nas sensações que o exercício de respiração está trazendo para o seu corpo e mente. Repare como seu corpo se expande com a inspiração e se contrai com a expiração. Sinta o ar entrando pelas narinas, saindo pela boca, como as outras partes do corpo reagem a essa respiração profunda. Antes e depois de cada respiração, repare na tranquilidade à sua volta. Pratique a respiração o tempo suficiente até se acalmar, sentir-se relaxado. Se você estiver muito tenso e agitado, você poderá gastar alguns minutos com esse exercício, mas seja determinado, pois os resultados compensarão. Quarto passo: monitore a atividade mental. O objetivo da meditação não é silenciar a mente, e sim direcionar os pensamentos para a observação das atividades atuais. Sendo assim, o pensamento vai continuar durante o processo de meditação. Apenas perceba a variedade de ideias e pensamentos que surgem como um observador independente. Não há necessidade de sufocar a mente, simplesmente observe o que acontece, percebendo cada pensamento que surge, mas sempre trazendo a mente de volta para o presente suavemente quando você começar a dispersar. Se eu puder fazer uma analogia, é como se você se afastasse de você mesmo e passasse a te observar os seus pensamentos. A próxima questão é: praticar por quanto tempo? Os limites e capacidade de cada pessoa variam. Inicialmente, tente meditar de 5 minutos. Se for bem sucedido, gradualmente aumente uma quantidade de tempo que seja confortável e agradável. Com o aumento da sua habilidade, a meditação pode ser praticada fora da sua área de meditação convencional, durante atividades como comer, durante a espera por um semáforo acender a luz verde ou enquanto você escova os dentes. Procure meditar todos os dias. Meditar por alguns minutos todos os dias é mais produtivo do que meditar por longas horas só de vez em quando. Isso quer dizer que 10 minutos por dia são melhores que 70 minutos em um só dia. Se você não puder praticar um dia, não deixe de praticar no dia seguinte. Você começará a sentir os resultados. Agora é com você. Comece a praticar a meditação ainda hoje. Você ficará surpreso com os resultados. Clique no link aqui abaixo, faça o download do resumo e dos exercícios dessa lição. Parabéns pela sua dedicação e empenho. Nos vemos amanhã na quarta lição. Sucesso, abraços e fica com Deus.